já tá rolando aquele burburinho, aquele disse-me-disse, que tá difícil de não ouvir, que o Google tá ficando ruim, tá ficando pior. Quando você busca alguma coisa, vem um resultado diferente, uma coisa que você não tá mais acostumada. Você tem sentido isso? Você tem percebido isso? Tá chegando até você? Eu tenho sentido um pouco. Sempre que eu faço uma busca no Google, assim, eu tô recebendo uma quantidade muito grande de links patrocinados no começo e também embaixo. E aí no miolo, ali na meiuca, que é o que é o resultado da busca mesmo, né? Que não são as coisas patrocinadas, tá vindo coisas esquisitas, assim, né? Então, eu sinto, pelo menos pode ser uma percepção minha. Mas antes eu acho que eu usava o Google com mais certeza, assim, sabe? Uhum. Tipo, gostava mais do serviço. Agora tá meia boca. Parece, né? Bom, essa opinião não era só sua. Tem gente que estuda exatamente o impacto da tecnologia na vida das pessoas, assim como você, que também está notando isso e já tem até ideias do que pode ter causado isso. O Cory Doctorow, que é o cara que previu o Eu infoapocalipse, adoro ele. é, Ele tem ele, uns livros legais. ele previu que a gente ia entrar no momento em que a informação, por ser tão facilmente de chegar nas pessoas, alguns indivíduos iam começar a produzir informação falsa numa quantidade tão grande quanto a verdadeira que a gente não ia saber o que é falso ou verdadeiro. Parece que é o momento que a Uhum. gente está. Ele também percebeu que o Google está ruim. Ele está com um foco maior em conseguir lucro com anúncios e conteúdos de SEO, nesse momento em que as Big Techs estão se capitalizando com corte de custos para investir em inteligência artificial. Ele falou isso para o repórter da Folha, o Pedro Martins, que cobre tecnologia lá. Mas só que isso, na boca dele era só uma opinião. É uma opinião qualificada, com certeza. Mas um grupo de pesquisadores alemães falou assim, cara, não dá pra gente só ficar nesse disse-me-disse. Eles mediram. Só que eles não olharam só pro Google. Não é só o Google que faz pesquisa na Uhum. internet, né? Eles analisaram o Google, o DuckDuckGo e o Bing. Eles fizeram quase 8 mil buscas, 7.500 buscas, e aí eles constataram, o Google tá mesmo mais burro. Tá mesmo mais burro e por algo parecido com o que falou o Doctorow. Ele disse que o problema inicial são o acesso de programas de afiliado. Tem que colocar muita coisa antes de começar os resultados. Por práticas comerciais, que são focadas na venda de um item ou na descrição de alguma avaliação, sabe? E não na informação que as pessoas precisam. Um outro aspecto é que o resultado sempre tá vindo com menor qualidade textual, por causa de uma geração automática de conteúdo, que a gente já vai falar o que é isso, né? E além disso, a linha do conteúdo que é útil e a linha do spam tá cada vez mais, sabe, quando você não consegue ver Uhum. direito? Eles conseguiram constatar isso. Só que a gente está no momento em que a pesquisa do Google, não é só a pesquisa do Google, agora tem muito mais em torno dela e o próprio Google cria novas ferramentas para tornar a pesquisa mais Uhum. atraente e atingir o momento que a gente está vivendo atualmente, que é da inteligência artificial. E esse é um dos causadores justamente do problema, né? Sim, você falou do Cory Doctorow, só vou fazer uma voltinha, porque lembrei de uma coisa, que acho que ele que criou um termo que é muito bom. E eu vou tentar lembrar o termo agora, tá? Que acho que é enshittification. É um termo que ele criou o shit, né? Shit, Aham. seria um embosteamento. Ele criou esse termo, Ok. enshittification, sei lá, tô traduzindo como embosteamento, Aham. que ele fala da tecnologia, né? Que ele Aham. fala que as empresas de tecnologia, elas chegaram num patamar de uma dominância que o que agora os produtos que elas criam é só para empostear a sociedade, sabe? E elas conseguem fazer isso por conta de ter um poder tão grande de monopólio e de lobby que ela vai barrando as regulações, assim. É só, fecha agora o parênteses, depois a gente pode discutir sobre esse termo do Cory Doctorow. Mas é isso, né? Então eu acho que os próprios buscadores, eles estão tendo essa dificuldade no processo de indexação de conteúdo, Uhum. né, para distinguir o que foi feito por humano, o que foi feito por inteligência artificial. Recentemente a gente teve vários casos do Google Imagens indexando imagens feitas por inteligência artificial como se fosse artistas famosos, sabe? Então, por exemplo,
imagens feitas por IA que eles colocavam como se fosse tipo Picasso ou outros, né? O Hopper, que é um outro artista que eu gosto, também foi indexado ali e estava em destaque no Google, sabe? Então tem essa dificuldade também, né? E tem essa ideia de você equilibrar, né? Porque uma boa parte de receita do Google, a parte mais considerável, assim, vem dos anúncios no buscador. Então, obviamente que eles têm que priorizar isso como fonte de receita, só que de alguma forma prezar pela qualidade de experiência do uso do usuário, né? Então, tem esse desafio. O Google fala que não, que tá tudo bem. Então, imagina, nosso serviço está cada vez melhor, né? Uhum. Tanto que dominamos 90% do mercado e tal, mas muita gente vem falando isso, né? O que o Google disse a respeito dessa pesquisa foi o seguinte: esse estudo em particular observou poucos conteúdos de revisão de produtos e não reflete a qualidade geral e a utilidade da busca para os bilhões de requisições que vemos todos os dias. Uhum. Ou seja, 7.500 buscas por ano, que também um volume que também compreende DuckDuckGo e Bing, é pouco para ver as bilhões de buscas que o Google faz. A questão, assim, desse estudo, né, acho que a grande limitação, vamos colocar assim, é o seguinte, não é nem a quantidade, assim, mas a questão de amostragem, porque, cara, você consegue fazer pesquisa de tudo no Google, sabe? Exato. Ele tem um universo gigantesco, é um propósito geral, uma ferramenta de propósito geral, né? Então, precisaria até ser algo setorizado, sabe? Eu quero buscas que são, tipo, sobre informações específicas, sabe? Sobre eventos que vão acontecer em locais. É um tipo de busca. Eu quero saber qual que é valores de índices econômicos. É um outro tipo de busca. Eu quero saber sobre eventos históricos. É um outro tipo de busca. Eu quero saber o resultado do jogo do tricolor, entendeu? É um outro tipo de busca. E aí acho que precisaria até ser pensado esse formato, assim. Então, é um estudo que traz, assim, acho que algumas evidências, mas ele tem suas limitações também, né? Agora, reviravolta. Porque o estudo detectou que uma das coisas que faz com que a galera ache que o Google está ficando mais burro é o conteúdo, é aquele conteúdo que é meio genérico, Uhum. que não tem um tom pessoal, que parece que foi feito, e foi de fato feito por uma máquina, sabe? Por Um inteligência chat artificial. GPT da vida. Uhum. O Google acabou de publicar um estudo da DeepMind, que é a divisão de inteligência artificial, que constatou que a busca está sendo invadida justamente por conteúdo feito por inteligência artificial. Ou seja, aquilo que depõe contra a qualidade da busca foi detectado pelo dono da busca. Uhum. E o Google detectou que esse tipo de uso é feito para manipular a opinião pública, ou seja, não só para aparecer nos primeiros locais da busca, mas para manipular a opinião pública, para gerar lucro para quem faz esse tipo de coisa, porque vai ter acesso, é uma máquina de spam, uma máquina de fazer conteúdo que é muito mais barata, você não precisa pagar R$2.000 pro Zezinho das Covas, você pede para uma pessoa só escrever pronto e fazer texto a rodo. E para cometer fraude também. É muito mais fácil você cometer uma fraude. Ou seja, nada de bom vem daí. E a dificuldade que tem de lidar com esses conteúdos sintéticos, né? E vai continuar. Porque ficou mais fácil e mais barato produzir uma quantidade muito grande de textos e textos mais otimizados. Porque você consegue criar um texto que não é só argumentativo, ele vai ter algumas características que são boas para o SEO, né? Que é a otimização para busca. E aí ele acaba indexando melhor do que um texto feito por um baita jornalista que fez uma apuração. Só que ali o jornalista não tem, de repente, a mesma, vamos dizer, conhecimento para customizar coisas específicas para fazer o melhor SEO possível. E ele está preocupado com outras coisas, com a informação. Claro, não, exato. Não para o texto ser lido por uma máquina, apesar de ser uma obrigação também, né? Não, exato. Então, acho que esse é o lance, né? Então, o que acontece é que esses textos, eles são gerados para afetar o humano, para, de repente, causar algum tipo de manipulação, mas eles não são escritos para os humanos, eles são escritos para as máquinas, né? Então, isso é uma dificuldade que o Google vai precisar ter. E em março, quando o Google notou que isso tem acontecido com muita insistência, ele mudou o algoritmo para passar a penalizar textos e imagens gerados por inteligência artificial. Ou seja, quando o buscador do Google notar que é algum conteúdo produzido por um ChatGPT ou mesmo pelo Gemini, ele vai jogar para baixo na busca. Ele vai começar a esconder esse tipo de coisa.
Por um lado, isso é benéfico, porque a gente vai começar a lidar com coisas feitas por humanos, com uma visão sobre o mundo feita por alguém de carne e osso, que quer queira, quer não, vai tentar imprimir a visão dela, mas é a visão de um ser humano. E por outro lado, parece que é um tiro no pé na estratégia do Google de cada vez mais otimizar o serviço da busca com inteligência artificial, né? Eu acho que o que a gente vai entrar agora, acho que esse ano, 2024, a gente começa a criar uma nova história que é o futuro da busca, sabe? Porque acho que a busca ela não vai ser mais igual a gente fez. Eu acho que essa dor que todo mundo está tendo de achar que o Google está mais burro e tal, é uma coisa até transitória, porque a gente vai entrar, acho que, num novo paradigma de busca e a gente vê novos serviços sendo criados, né? Exato. Então, a gente tem o próprio AI Overview do Google, que é a inteligência artificial no buscador, então ele já lê e resume as paradas para você e tal. Tem o Search GPT, que foi lançado agora, que é a busca da OpenAI. No Gemini, ele já está integrado com a web, então você consegue fazer perguntas. Quanto foi o jogo do São Paulo ontem? Ele traz a resposta. E você vai ter outros buscadores, como o Perplexed, né? Então, acho que a gente vai entrar num novo universo de busca para o futuro, né? Que a gente pode depois discutir isso a gente precisa aprofundar isso depois. Exato, mas para concluir, o que está acontecendo agora é que a gente tinha uma relação com a busca que era de um jeito quase que analógico, porque a gente entrava na internet por meio do Google para chegar a algum lugar. O Google funcionava como uma ponte. A gente não sabia muito bem para onde a gente queria ir, falava assim... Ele mostrava os caminhos. Mostrava os caminhos. Mostrava as estradas possíveis. Exato. E agora a gente vai ter que se comportar com a busca de um jeito um pouco mais safo, porque não vai ser mais uma ponte, vai ser um elevador. Você tem que saber para onde você vai e você vai ter que só entender em qual andar você vai parar. Por que eu estou fazendo essa metáfora? O AI Overview, ele vai deglutir a informação de algum site e ele já vai entregar para você. De alguma forma, você vai ter que saber se alguma coisa daquele assunto, para se ligar se tem alguma bobagem ali, se você tem que se aprofundar de alguma forma, se você tem que fazer novas buscas e se você tem que buscar outra fonte. A complexidade é que você vai conseguir conversar com o AI Overview, ou seja, você vai poder ir parando no elevador de andar em andar até conseguir ter a sua dúvida satisfeita. Isso vai exigir da gente algo que até agora a gente não teve, que é letramento digital. É um outro processo, é outro nível de interação, né, cara? A gente vai conversar com a busca. Esse que é o lance, né? A gente vai conversar com a busca e isso traz uma série de desafios, né? Tanto éticos, quanto de letramento, quanto econômico, né? Porque se o Google está lendo e degustando todo o material para te entregar algo pronto, você não está acessando o conteúdo original, as pessoas não estão recebendo por isso e tal. Teve o caso recente da Meta, né? Do buscador, do Meta AI, e a da Meta chama Meta, como a gente chamou aqui também. No Canadá tem a lei, né, de jornalismo, então precisa ter uma remuneração. Então o Facebook falou, não quero mais jornais e links aqui na minha plataforma. Só que quando alguém faz pesquisas no Meta AI, no Canadá, ele vai nos jornais, lê, traz a informação resumida. É o Dibre. Dibre da IA. Não tem link de notícia no Facebook. Mas tem o conteúdo ali. Mas se você perguntar pra IA da Meta, ela fala assim... Busca. Não tem aqui não, mas eu dou um jeitinho de te contar. Não, ela vai, escuta a fofoca e traz. Leve e traz. Mas o ponto é que ela conta do jeito que ela quer, né? Exato, esse é um outro desafio. Aí é um desafio ético de transparência, porque ela pode estar ou buscando de fontes específicas ou redigindo o texto de uma outra forma, né? E ainda que ela aponte os links, muito possivelmente a maior parte do tráfego não vai acessar os links originais. Exato. A gente começou falando se o Google estava ficando burro e, na verdade, ele está... Não é que ele está ficando burro, mas ele está passando a pensar diferente. E pensando diferente, a gente vai ter que se acostumar com esse jeito de pensar se a gente quiser continuar a usar esse sistema, né? Assim, acho que é uma área de pesquisa que eu acho fascinante, que é essas mudanças de comportamento a partir do uso da tecnologia, né? Então, eu acho que vai mudar muito a forma como a gente busca e vai consumir informações com esses novos paradigmas de buscadores, né? Tanto o AI Overview no Google, quanto o Search GPT, quanto o IA da Meta. Cara, todas essas transformações vão dar muito pano para manga pra gente aqui em Mas o lado bom é que a gente sempre vai estar discutindo aqui, né, pessoal? Então vocês podem acompanhar tudo por aqui. Exato. Qual?